Glória a Deus. A história de Sansão é a história de um garoto sensual. Um garotão, né? Que gostava de mulheres estranhas. Esse foi o mal de Sansão. Essa é a história dele. Acabou cego. Acabou cego. Esse é o problema. O que agrada muitas vezes os olhos não agrada a Deus, né? Vamos ler lá então Juízes capítulo 14, a partir do verso 1 mesmo. Você pode até deixar sua Bíblia no livro de Juízes. Então, vamos estudar Sansão hoje. O casamento de Sansão, olha só o assunto. O negócio dele é casar. Verso 1. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Então ele gostou da moça lá de Timnat, ou Timnat, é a mesma coisa, e falou para os pais: eu quero casar com ela. Porém, seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Porque os filisteus eram inimigos dos israelitas. Os filisteus eram inimigos. Era um povo que estava lá brigando com Israel direto. E ele foi arrumar uma mulher bonita bem lá para ele. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha... Aí, verso 3. Verso 3, segunda parte. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha aí, o que eu falei. Então, os olhos encantam a pessoa. Às vezes você olha para uma pessoa e fala: é essa. Mas às vezes não é para ser aquela, né? Mas a vista engana. Desceu, pois, Sansão, mas seu pai, e sua mãe não sabiam que isto vinha de Jeová. Olha aí, ó, do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, no fundo, Deus queria provocar os filisteus. Olha que interessante. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timná. E chegando às vinhas de Timná, eis que um filho de leão, olha atenção agora, Sansão estava com os pais dele indo para Timná, e no caminho um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Sansão, com as mãos dele, sem nada, sem faca, sem nada, matou o leão, abriu o leão, da cabeça aos pés, olha aqui, ó. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Olha aí. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. A mulher que ele tinha escolhido agradou aos olhos. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar a mulher, para casar com ela, a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Então tomou nas suas mãos o mel e foi-se andando e comendo dele, e foi-se ao seu pai e à sua mãe e deu-lhes também dele e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, pois assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como ouvissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão, então, durante as bodas, durante o casamento: eu vos darei um enigma a adivinhar, verso 12. E se nos 7 dias das bodas me declararem e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Era o presente que ele ia dar para quem acertasse o enigma de Sansão. E se não me puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: dá-nos então o teu enigma a adivinhar para que o ouçamos. Então ele lhes disse: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. O enigma é esse: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Certo?
Lógico que esse enigma, literalmente, vocês já descobrem que vocês leram o que aconteceu. Para quem não sabia na época, ficou difícil para eles adivinharem o enigma de Sansão, não é? Mas vamos lá, queridos. Nós vamos falar para entender sobre o enigma, nós temos que descortinar alguns conhecimentos. Entre eles, sobre abelhas. Que a abelha na Bíblia também tem o seu significado. Aliás, a Bíblia é um livro figurado. É um livro figurado. Glória a Deus, Armando. Nada é literal. Existe o literal. Então aconteceu Sansão. Aconteceu os casamentos de Sansão. Aconteceu o leão. Aconteceu o que ele fez com o leão. Aconteceu tudo. Mas ao mesmo tempo é figura. Aconteceu Davi. Aconteceu Daniel na cova dos leões, estudamos na semana passada. As coisas aconteceram, mas ao mesmo tempo que elas aconteceram historicamente, elas têm um significado oculto, e esse é o brilho da Bíblia. E isso chama-se parábola. Quer dizer, é uma historinha, mas atrás tem um significado. Lá no Salmo 78, abra lá. Olha lá. Para quem está ouvindo pela primeira vez, a Bíblia fala que Deus escreve por parábolas. Olha aqui, ó, a palavra dele. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Verso 1. Salmo 78, 2. Abrirei a minha boca numa parábola. Então Deus fala em parábolas. Proporei enigmas da antiguidade. Então o enigma de Sansão também é um enigma da antiguidade. Olha aí. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura, hoje, olha aqui, ó, os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então, tudo no Velho Testamento é uma figura das coisas que poderiam acontecer para o futuro e também de conhecimentos gerais e princípios para a nossa vida. Isso que quero que vocês saibam. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala do sol, sol é sol, mas também tem um significado espiritual. Quando ela fala de lua, lua é lua, mas tem um significado espiritual. Não é verdade? E assim, cavalo é cavalo, mas tem um significado espiritual. Serpente é serpente, mas tem um significado. Abelha é abelha e tem um significado. Por exemplo, Isaías, capítulo 7, abra lá. Quem não tem Bíblia, só ouça, ou anote, ou esquece. Fazer o quê? Tem gente que não gosta de Bíblia. Eu não gosto muito de futebol. Assisto, mas não sou fanático. Sou fanático pela Bíblia. Ninguém critica quem é fanático de futebol. Agora eu critico porque eu gosto da Bíblia. É fogo. Isaías 7. Olha lá, verso 18. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor às moscas que há no extremo dos rios do Egito e às abelhas que andam na terra da Síria. Olha aí as abelhas aqui, ó. E virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia, olha aí, ó, refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça, olha aqui, ó, e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará. Quem lê isso fala, mas que loucura é essa? Como é que vai assobiar para mosca? Como é que vai assobiar para abelha? Mas, queridos, abelha aqui são os assírios. Abelhas são os inimigos. São homens que viriam para guerrear contra Israel. Abelha são homens. Inimigos, no caso, Deuteronômio, capítulo 1. Abra lá. Oi, fala, linda. Temos mostra ela, tem uma criança aqui hoje. Ela merece aparecer para todo mundo. Deuteronômio capítulo 1, chama-se Manuela. Não é Manuela? Hein? Deuteronômio 1, verso 44. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos
como fazem as abelhas. Os inimigos perseguem como as abelhas. Eu pensei que o pirata não ia vir hoje, eu julguei mal você. Fiz mau juízo, eu peço perdão em nome de Jesus. Falei, ele deve estar em casa dormindo. Deve ter feito alguma pirataria por aí, mas não, está aqui firme com Jesus. O diabo não te enganou. Que bênção, você é muito de Jesus, o pirata de Jesus. E perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Romá. Então, figura, abelha, assim, como sentido de maldade, de castigo, de inimigos, de perseguidores. Porque a abelha, embora tenha no mel, na boca o mel, no ferrão tem a dor. E a morte. Ela tem o mel, mas tem o ferrão para matar. Tem homens que são assim, doce na boca, mas no fundo picam. Tem político que fala, mas depois pica. Não é verdade? Depois destrói, depois mata. Antes da eleição, meus amigos, eu vou fazer o melhor, depois... É que no namoradinho, eu te amo tanto, eu te juro amores. Eu juro amores. Depois que consegue o que quer, vai tomar banho, quero saber de você. Não é assim? É que nem abelha. Abelhas. Os malandros fazem isso. Os 171, papo doce. Tem doce na boca, mas tem ferrão por trás. Que nem as abelhas. Não é verdade? Tem mulheres que são assim com os jovenzinhos, seduzindo os jovens. Né? Olha lá em Provérbios capítulo 5. Abra lá Provérbios. Está gostando da história, né, Cleus? Não sei porque você está rindo, viu? Provérbios capítulo 5. É verdade. Os homens são que nem abelhas. Mas tem mulher que é assim, ó. Provérbios 5. Filho meu, olha só. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam o quê? Favos de mel, olha. O favo de mel aqui, ó. Atraente. Lábios maravilhosos. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto. Olha aí. Sério. Agudo como a espada de 2 fios. Que eu falei que pica, e é verdade. A espada aqui corta. Os seus pés descem à morte. Os seus passos firmam-se no inferno. Embora tenha mel na boca. Verdade. Então é sério essa questão. Não é? O homem mau pica mesmo. Olha, Miqueias 7,4 fala. Olha só, olha o que está escrito aqui em Miqueias capítulo 7. Abre Miqueias. Às vezes você não acha Miqueias, porque está bem no meio da Bíblia. Tá? Depois de Jonas, profetas menores, abre Miqueias 7,4. Ó. O melhor deles é como um espinho. Tem homens que são que nem espinhos. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. O que é isso? Pessoas que são espinhos, pessoas que picam. Abelhas. Perceberam então o que é uma abelha? É ser humano. Uma delas aqui destruiu Davi. Eu não ia me adiantar, mas Dalila era uma abelhinha perigosa. Foi a terceira mulher de Sansão. Está lá em Juízes capítulo 16. Juízes 16. Volta para Juízes. E vai para o capítulo 16. Sansão já tinha julgado, porque antes de vir os reis, e porque Israel teve 3 reis, aliás, muitos reis, mas tiveram 3 que vocês lembram, Saul, Davi e Salomão. Antes que eles chegassem, houve um período em que juízes eram eleitos por Deus, separados por Deus, para julgar o povo. E Sansão foi um deles. Sansão era um deles. Sansão tinha o Espírito de Jeová nele.
Quem invocasse com ele arrebentava. Entendeu? Olha aí. Verdade. Olha o que aconteceu aqui no capítulo 15, verso 14. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha no braço se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos, e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Você pega uma queixada de um jumento, no meio do mato lá e mata 1000 pessoas. Que fúria, hein? Esse era Sansão. Mas ele tinha uma fraqueza. Sabe qual é a fraqueza de Sansão? Mulher. Aí outra que apareceu aqui, a partir do verso 4. Essa é a terceira já. Porque aqui de 1 às 3 ele saiu com outra prostituta. Mas vamos para o verso 4 direto. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila, famosa Dalila, bonitona Dalila, lábios vermelhos assim, Dalila, passava aquele blush aqui assim, Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, porque ela era o quê? Filisteia, ela não era judia, ela era inimiga, mas o encanto dele era fogo, né? Quis a mulher. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram para ela, né? Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata, uma grana boa, né? Então disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Olha só. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-lhes com elas. E os espias estavam assentados com ele numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila de novo tomou cordas novas e amarrou-a, e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então os quebrou de seus braços como um fio, e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Olha só. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando contigo o teu coração? Não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Mas que coisa, por que ela quer saber? Né? Você vê que mulher terrível? Pra passar a perna dele. E ele burro, bobão. Oh, não, olha só. E tinha tudo, mas olha o que aconteceu. Ele tinha, ó, versos 16. E sucedeu que, importunando todos os dias, todo dia a mulher ficava: quero saber a sua força, o segredo da tua força. Sansão, fala por que você é forte, por quê? O que poderia te acabar, Sansão? Você não me ama, Sansão, você não me ama. Não vou mais dormir aqui, vou dormir em outra tenda. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Meu Deus, como um homem fica cego por causa do sentimento? Verdade. Dalila falou: você não me ama, você não me ama. Ele ficou triste. E descobriu-lhe todo o seu coração.
e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. O nazireado era uma lei estabelecida também na época da lei de Moisés, em que o consagrado a Deus, ele era consagrado para a obra de Deus, ele não poderia cortar o cabelo em nenhum momento da sua vida. E também não poderia tomar bebida forte, não poderia tomar vinho e nada. E também não poderia ficar em lugar onde havia um morto recente. Isso é interessante também. Em velório, essas coisas. Nazireu não poderia. Então, nunca subiu navalha na minha cabeça desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado ou rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os maus homens, os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, Dalila percebeu, falou: agora ele me entregou. Agora é verdade. Enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Olha aí, sempre dinheiro, né? Vocês veem que o negócio dela era dinheiro, Dalila. Ele gostava dela, ela só queria dinheiro. Graças a Deus isso acabou naquela época. Então ela o fez dormir, olha que falsa. Ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse consigo, né? Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere, cego, amarrado e feito um louco moendo, virando a roda da moinha para moer lá o trigo no cárcere. Acabou Sansão. Acabou por causa de Dalila, por causa do mel na boca de Dalila. Ela não estava nem aí, foi embora com o dinheiro. Que coisa, não? Destruiu o homem de Deus por causa do sexo. Quantos jovens hoje caem por causa do sexo? Por causa do doce da boca. Recebe uma picada no coração depois. Uma ferroada na vida espiritual. Tomem cuidado, irmãos. Cuidado com os abelhinhas que estão por aí. Viu? Não caiam nessa. Ah, mas o senhor é contra o casamento? Não, contra o casamento não sou contra a sem vergonhice. Sou contra o sexo fora do casamento. Porque vai dar problema. É proibido? Não é, nada é proibido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma. Diz Paulo. Com certeza a tua vida espiritual vai se arrebentar, como foi a de Sansão, por causa do sexo. Então vença aqueles 5 minutos e depois você fala, dá glória a Deus, porque você vai expulsar todo o espírito maligno, em nome de Jesus. Mas vamos voltar às nossas abelhas, né? Voltamos às abelhas, que elas, embora sejam perigosas, produzem um mel finíssimo, bom. Algumas abelhas produzem mel bons, de boa qualidade, outras de má qualidade. Uma coisa é fato, quando elas são educadas por homens, que são apiculturistas, elas produzem um mel melhor em menos tempo. É impressionante. Elas podem ser agressivas no começo, mas depois que elas se acostumam com o dono, elas não picam mais. Sabia disso? A abelha, você vai lá, minha mãe em 1900 e nada, eu era pequeno, eu lembro. Minha mãe ia lavar roupa naquele tanque antigo e tinha uma colmeia, tinha uma casa de abelha, de marimbondo de abelha bem em cima do tanque. Eu falava, meu Deus, mas minha mãe conversava com as abelhas, não acontecia nada, protegia. Quem entrava em casa que não era conhecido, as abelhas pegavam. Mais seguro do que cachorro. Impressionante, impressionante. Então as abelhas, elas fazem isso. Que figura é esse mel que é produzido depois que elas ficam educadas? Que figura é essa? Abra lá em Provérbios 24, abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Provérbios 24, queridos. Que bom que vocês gostam de Jesus, viu? Que bom que vocês amam a Cristo. Provérbios 24, 13. Olha só essa aqui, que lindo. Come, meu filho,
porque é bom, e o favo de mel, come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Verso 14, tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Então o mel é sabedoria. Olha aí, ó. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a sua expectação. Olha no Salmo 119. Abre o Salmo 119, mesmo assunto. Olha só. No verso 103. Salmo 119, verso 103. Achou, James? James agora é Bíblia eletrônica, né, James? Gostei. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então a palavra de Deus é mel também. Mel de uma abelha domesticada por Jesus. Olha a diferença. Olha a diferença. Muito bom. Olha no Salmo 19. Abra no Salmo 19, 8. Mesmo livro de Salmos. Dá ré aí. Chega no 19 e no verso 8. Olha aqui, ó. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que ouro fino, muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. O temor, a palavra, a sabedoria do Senhor são mais doces do que o próprio mel. Fantástico. Então, em outras palavras, o mel puro é a sabedoria de Deus, é a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor é mel puro. A sabedoria dos homens é mel contaminado. Mas é mel também? Sim, porque a sabedoria dos homens ela é boa. A ciência ela é boa, mas ela é contaminada. Tem coisa boa e tem coisa má. A de Deus é pura, só boa. A dos homens é contaminada. Jornalismo tem coisa boa, tem coisa má. Televisão tem coisa boa, tem coisa má. Internet, coisa boa, coisa má. Quando você pega uma pregação na internet, é coisa maravilhosa, estudo, filosofia, história, você pega a internet, que coisas boas, mas pega o que não presta também. Então a sabedoria dos homens, via a famosa internet, é um perigo, não é? É um perigo, irmãos. Lá em uma passagem, em Tiago capítulo 3, abra lá. Tiago 3, que fala sobre a sabedoria humana. 3,15. Olha lá. Porque essa não é a sabedoria que vem do alto. Tiago 3,15. Essa não é. Tiago é no final da Bíblia. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Então a sabedoria do homem, ela é maligna. Parece que é boa, mas não é. A ciência é boa, mas vai trazer o chip para implantar na mão direita ou na testa. A ciência é boa, mas afasta o homem de Deus. A ciência é boa, mas graças à ciência, hoje você tem pornografia 24 horas por dia em todos os meios de comunicação. Não tem mais nada que impeça uma criança de entrar do que não presta. Só se ela for realmente doutrinada, senão ela vai entrar naquilo que não presta. Dia e noite. Não há mais limites. Acabou o limite. Chegamos nesse tempo, onde tudo é alcançável, tudo é visto. A pessoa é decepada lá, aparece na internet na hora, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, como é que é? YouTube, Instagram, tudo aparece na hora, o que não presta. O que é bom e o que é mal. Então é perigoso. A comparação bíblica é esta. As abelhas são os homens maus, certo? Mas assim como a abelha produz o mel sujo, a abelha também, quando doutrinada, quando ela é purificada, ela produz um mel puríssimo, que é a sabedoria de Deus. Uma pessoa que é convertida a Jesus, ela produz mel
bom em seus lábios. Muda tudo, muda tudo. Então, em outras palavras, eu estando na igreja, eu começo no jardim de Deus que é a igreja, a produzir um favo, um mel puríssimo que é a sabedoria de Deus em minha vida. As pessoas aí fora vão provar esse mel. As pessoas olham para as abelhinhas da igreja e veem que elas são pessoas diferentes, que elas não atacam, não ferroam, mas têm um mel excelente, produzido na colmeia da igreja. Tem os zangãos também. Zangão é aquela abelha que não trabalha, porque a abelhinha ela trabalha. Então os obreiros, os pastores, os presbíteros são abelhas. Mas tem aquele que, aqui não, porque aqui só tem santo, mas tem aquele zangão, o zangão que só fica falando mal dos outros. Até isso, dentro da colmeia tem zangão, dentro da igreja também, que seria o joio. Interessante, olha que interessante a análise, né? Mas as obreiras não param de fazer a obra de Deus. E mais, as abelhas não trocam de colmeia, como os crentes trocam de igreja. Se a abelha é figura do cristão, a boa abelha, ela não deveria tocar de colmeia. Ela tem que ficar na mesma colmeia, porque assim acontece com as igrejas, com as abelhas. E mais, se uma abelha pica, o que acontece com ela depois? Morre. A alma que pecar morre. Se a abelha ela se desvia, ela pode morrer. O salário do pecado é a morte. Então você vê a figura da abelha com o cristão. Muito interessante isso. Eu tinha que dar essa prévia para vocês entenderem o enigma de Sansão. Era importante vocês saberem disso, né? Que as abelhas também no verão e na primavera, elas trabalham para acumular mel para o inverno. O cristão, enquanto ele está numa boa situação espiritual, ele produz muito para Deus. Ele jejua, ele ora, ele busca, ele lê a Bíblia, ele estuda, visita, faz a obra de Deus. De repente ele entra numa guerra, no vale da sombra da morte. Aí ele não tem a mesma produção que ele tinha, porque ele entrou no inverno espiritual. Mas ele vai colher, vai comer daquilo que ele acumulou na primavera e no verão. Assim é a sua vida. Às vezes você está hoje colhendo os jejuns que você fez alguns anos atrás. Hoje você está vivendo de uma vida espiritual que você teve antes, mais firme com Deus. E acumule isso. Se você está no seu verão agora, acumule para o futuro. Eu lia mais a Bíblia antes do que agora. Estou colhendo o que eu li. Agora é a hora de você, se você tem tempo, de você acumular para o futuro. Faça que nem as abelhinhas. Acumule para o inverno. Isso é muito importante. Não é? Os servos de Deus, durante a primavera espiritual, trabalham. E depois eles colhem daquilo que eles fizeram. E mais, sempre as abelhas produzem mais mel do que o necessário. Nós temos que produzir mais do que o necessário. Nunca fique só na mesmice. Produza mais, ore mais, jejue mais, busque mais, leia mais a Bíblia. Isso é importante. Em Cantares, capítulo 11, a Bíblia fala sobre o amado. Esse amado é Cristo e a igreja é a amada. Abra lá em Cantares. Cantares é depois de Eclesiastes. Irmãos, vocês precisam decorar os livros da Bíblia. Cantares, capítulo 4, verso 11. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Quem é a esposa? A igreja. Então a igreja é colmeia, a igreja é abelha. Olha aqui, ó. Mel e leite estão debaixo da tua língua e o cheiro das tuas vestes, olha só, é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. A igreja é um manancial fechado para Deus, uma fonte selada. Essa descrição é da igreja, cheia de favos de mel, que destilam sabedoria de Deus. Como é linda a descrição de Jesus para com a igreja. Então a igreja tem que ter santidade, a igreja tem que ter pureza, a igreja tem que ter honestidade.
A igreja tem que ter humildade, a igreja tem que ter frutos do Espírito. E tudo isso nada mais é do que a virtude que existe na flor. A igreja é como se fosse uma flor também. E as próprias abelhas, na hora que eu olho para o irmão, eu olho a santidade do irmão, eu olho a humildade do irmão, eu olho a consagração do irmão, aquilo me anima a produzir mais mel, a produzir mais sabedoria espiritual. Vocês entendem o que eu estou falando? É muito interessante esse fato. Então, amados do Senhor, a pureza é muito importante. A pureza na vida cristã é fundamental, porque faz com que haja em nós um cheiro do mel de Deus na nossa vida, que é o chamado precioso perfume de Cristo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2. Olha aqui que Paulo fala sobre o perfume de Cristo. Olha aqui, ó. Verso 14 em diante. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Ó, e graças a Deus, 2 Coríntios 2,14, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Olha que coisa. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo como sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Linda passagem. Então, amados do Senhor, seu cheiro tem sido cheiro de Cristo ou cheiro de cachaça? Cheiro de uísque? Cheiro de cigarro, de maconha? Cheiro do quê? Qual que é o teu cheiro? De prostituição ou de santidade? Nós temos um cheiro para Deus. Não importa o cheiro do perfume físico, importa o perfume espiritual. Tem gente que você sente o cheiro de Deus na vida da pessoa. Amém, queridos? Pastor, e aí? O senhor vai ficar nessa? E o enigma? Vamos para o enigma agora. Vamos para o enigma de Sansão. Sim, o enigma é a coisa mais fácil que tem agora, é o enigma. Vocês já mataram o enigma. Quem sabe o enigma? Você sabe? Qual que é o enigma? A sua filha mais velha. Qual é o enigma de Sansão? Aquela menina inteligentíssima, essa menina, primeira aluna da classe dela. Que linda. Bom, vamos lá para estudar o enigma. Está lá em Juízes, capítulo 14, abre lá de novo. Juízes 14. Josué, Juízes, Rute. No meio entre Josué e Rute está o livro de Juízes, antes de 1 Samuel. Capítulo 14. Olha lá. Vocês lembram do que aconteceu? O leão, ele fendeu. Sansão fendeu um leão dos pés à cabeça. Deixou o leão na estrada. Depois ele voltou e encontrou mel dentro da carcaça do leão. E aí ele propôs um enigma para os filisteus no verso 14. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Muito bem. O que é? E outra coisa, timnata, como está aqui no verso 5, ou timná, é porção destinada, que nesse mundo nada mais é do que a porção do Senhor, os santos. Tá? Então, Sansão desceu até onde estavam os santos, isso figuradamente. Quem é o leão que Sansão matou? O que é o leão na Bíblia? Quem falou o diabo? Você é muito inteligente. Bom, você é um japonês. Tem que se respeitar os japoneses. 1 Pedro, capítulo 5, abra lá. Quem é o leão na Bíblia? 1 Pedro, não confunda leão com o leão de Judá. O leão que nós falamos é 1 Pedro 5. Olha lá. Verso, olha lá, 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O leão come,
Ele devora as vidas. Ele tem em seu ventre a vida das pessoas. Todas as pessoas são alimento de Satanás aí fora. Ah, mas que radicalismo do Senhor, é a verdade. Biblicamente é a verdade. O diabo está jantando todo mundo aí fora. Está abocanhando todo mundo aí. Então ele está pegando, comendo todo mundo. Essa é a função de Satanás. É ingerir, né? Comer a turma. O diabo é o leão. Então, e quem é Sansão? O que significa Sansão, a palavra Sansão? Quem sabe? Pequeno sol. É sol. Quem é o sol? Malaquias capítulo 4. Abra lá. Vamos ver o que é sol na Bíblia. Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Então, se você bater em Mateus, vai dar ré, cai em Malaquias, capítulo 4. Olha aqui, ó. Verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como o bezerro do cevador. Quem é que trouxe sol da justiça? Quem é que trouxe salvação? Jesus. Então, se o Salvador é Cristo, ele é o sol. Jesus é o sol da justiça. Ele é o sol. Jesus é o sol. Quem é a lua? A igreja, porque quem ilumina a lua é a igreja. Já falei isso para vocês. Mas aqui está claro que o Sansão é o sol é Cristo. Então, Sansão matou o leão. Jesus destruiu as obras do diabo. Atos 10, 38. Fala isso. Abra lá. Atos 10, 38. É Sansão matando o leão. O pequeno sol, que é Sansão, acabando com o leão. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João, capítulo 3. Abra lá. Olha aí. 1 João 3. 8. Quem pratica, então, 1 João 3, 8. Acharam ou não? Quem não achou, levanta a mão. Vamos aguardar. Achou, pirata? Você nem Bíblia traz, pirata. O que é isso, pirata? Ah, tem a Bíblia na cabeça? Meu Deus! Esse é um pirata mesmo! Que coisa fantástica! É fantástico. 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Desfazer as obras do diabo. Para acabar com o diabo, Jesus se manifestou. Então quem é que mata o diabo? Jesus. Porque o diabo tem um reino neste mundo para escravizar os homens. Este mundo está nas mãos do diabo. Tudo que está nesse mundo está nas mãos do diabo. A música deste mundo está nas mãos do diabo. A diversão deste mundo está nas mãos do diabo. Os filmes, as novelas, os aparelhos, os meios de comunicação, tudo está nas mãos do diabo. O governo está nas mãos do diabo. Ah, mas o senhor é muito radical. Está na cara. Quem é radical? Eu não. Você que é cego. Abra lá em Lucas capítulo 4, verso 5. Abra lá. Não, o pessoal não gosta. Quando eu falo isso, desligam. Desligue e fazer o quê? Eu não vou agradar o ser humano para poder magoar Deus. Lucas 4, 5. E o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento do tempo todos os reinos do mundo, e disse o diabo para Jesus: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Este mundo está nas mãos do leão deste mundo, que é o diabo. E ele dá para quem ele quer. Então não é de se estranhar que ganha na loteria esportiva quem o diabo quer. Mas sim, está na mão dele. Ah, mas não é de Deus. Não é de Deus, certas coisas. Deus não tem todo o controle. Mas por que o diabo falou? Jesus, tudo isso é meu. Aprendam isso. Né? Nós temos que sair das mãos do diabo e ir para a mão de Jesus. Lá em Atos 26, abra lá em Atos 26, fala que nós somos transportados, somos trocados de reino. Sim, 26, 18, olha aqui, ó.
para lhes abrir os olhos. A turma tem que abrir o olho. O crente, então, nem se fala. Tem que entender que existe o reino de Deus e o reino de Satanás. Este mundo que vocês veem aqui fora, esse mundo todo, pertence a Satanás. Pertence. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. A pessoa tem que sair do poder de Satanás, porque ele tem poder para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança ou sorte entre os santificados pela fé em mim. Jesus falando. Então, queridos, é preciso sair das mãos do diabo e ir para as mãos de Deus. Amém? Não é pouca coisa. Ser de Jesus não é pouca coisa. Então, do comedor, fácil agora o mistério do enigma de Sansão. Fácil. Já decifraram? Do diabo, Jesus tira o melhor mel que existe, que é o cristão, que veio do enxame maligno, que veio das trevas, mas graças ao poder de Jesus, Jesus extrai o mel puríssimo, que é o cristão verdadeiro, que produz a sabedoria de Deus em seus lábios. Do comedor saiu comida, porque nós somos comida para Jesus. É mesmo, pastor? É. Cantares, abra lá, Cantares capítulo 6. Olha aqui, ó. Nós somos alimento para que deixamos de ser alimento do diabo e passamos a ser alimento para Jesus. Olha aqui, Cantares capítulo 6, verso 1 em diante. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado? E o buscaremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, é a igreja falando, aos canteiros de bálsamos, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Então, Jesus se alimenta no seu jardim, cheio de abelhinhas, que é a igreja. Então hoje nós alimentamos a Cristo. Hoje a minha vida alimenta a Cristo. Quando eu dou glória a Deus, eu alimento a Cristo. Quando eu busco ao Senhor, eu alimento a Cristo. Quando eu jejuo, eu não como e Jesus é fortalecido. Eu não como, o Espírito Santo cresce em mim. Quando eu busco a Deus, Ele é fortalecido. Como nós cantamos aqui, nós nos encontramos com Deus, Ele é fortalecido. Ele é alimentado por isso, pelos crentes. Os lírios na Bíblia são crentes, que Jesus falou, olhai os lírios do campo, não tendes vós mais valor do que eles. O lírio é o cristão. Jesus colhe os lírios, se alimenta dos lírios. Se alimenta da tua santidade, se alimenta da tua renúncia, se alimenta da tua mortificação da carne, se alimenta dos seus olhos bons, se alimenta da tua caridade, se alimenta do teu amor. Jesus se alimenta quando você faz o bem. Quando você é misericordioso, Jesus se alimenta. E o diabo morre de fome. Agora, quando você peca ao contrário, você alimenta o diabo, que é tudo que ele quer. E Jesus não consegue te engolir. Apocalipse, capítulo 3. Abra lá, querido. Glória a Deus. Você é de Deus. Você vai subir no arrebatamento da igreja. Não vai ficar aqui, não. Olha aqui, verso 15. Apocalipse 3,15, Jesus falando, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. É o cristão morno, olha aqui, ó. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Porque Jesus quer se alimentar, quer comer, quer ser alimentado, crente. Se ele é morno, não dá para engolir. Sabe na hora que você põe na boca, fala, não dá. Esse está muito carnal, esse está muito para o diabo. Esse não está um mel puro, está ranço. Fantástico. Jesus quer se alimentar de você. Ele pegou e levou para o pai e para a mãe o mel puríssimo. Então o cristão sai do ventre das trevas e produz para Jesus um mel puríssimo. Olha que coisa linda. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. A doçura do cristianismo saiu das trevas. Esse é o grande milagre e mistério de Deus. Esse é o mistério de Deus. Jesus pegar homens como nós, que não tínhamos jeito. Cada um tinha o seu problema. O que não roubava,
fumava. Quem não fumava, falava mal. Quem não falava mal, adulterava. Quem não adulterava, arrumava encrenca, dava golpe no... O que não fazia nada disso, falava mal de todo mundo. E as mulheres que eram, entre aspas, santas, brigavam com os maridos em casa. Então, perfeição não existe. Mas Jesus pega esse ser humano falido, essa massa falida, e transforma num mel puríssimo, de amor, de misericórdia, de justiça. Isto é o enigma de Sansão. Da massa falida, tirar um mel puríssimo. É você, a sua vida. Você é importante para Deus. Deus jamais vai te desprezar. Jamais. Jamais vai te deixar de lado. Amém, queridos? Então é isso que esse é o enigma de Sansão. E o restante ali? Dalila seria a figura de Israel? Dalila é o diabo, né? Ali, né? Dalila é sem vergonha. Pegou a grana, fugiu, sumiu. E Sansão morreu. Cadê Dalila depois? Nem visitá-la foi lá. Acabou. Talvez seja a figura de Judas, né? Porque foi por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Muito bem, olha aí, figura de Judas, que entregou Jesus. Estava lá do lado de Jesus. Do lado de Jesus, o pequeno sol, Jesus. E deu beijinho nele também. Também deu beijinho, igualzinho. Aí foi boa. O próprio Judas. Amém, lindos? Glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Nós temos que buscar a santidade, buscar a bênção de Deus nas nossas vidas. Alguma dúvida vocês têm ou não? Ficou da parábola, da mensagem? Simples a mensagem. Falei para vocês que era muito simples. Muito simples. O forte, então, é só uma forma diferente de falar do comedor ser comida, do forte ser doçura. Isso. O forte seria a figura do maligno. do diabo. O diabo tem força. Desprezar a força do inimigo é perigoso. Perigoso. Porque a Bíblia fala, sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios, vigiai. Primeiro, porque o diabo, o vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé. Sem fé, você não consegue nem agradar a Deus, nem vencer o diabo. E acaba a pessoa sofrendo, morrendo, lógico. Quantos que não perecem por aí por causa do diabo? O maior interessado em destruir nossas vidas é Satanás. Não há dúvida disso. O maior interessado em destruir. E olha a desvantagem nossa. Nós enxergamos o invisível. Ele enxerga a gente não enxerga ele. Então, é tudo no meio da fé. Você está numa situação, você não sabe o que está acontecendo ao redor. Espiritualmente, só pela fé. Você luta pela fé. Você declara a vitória pela fé. Você repreende pela fé. Mas aí tem mais poder, porque este é o segredo. Abra em Efésios, capítulo 3. Vou dar uma revelação para vocês importante da Bíblia. Efésios 3, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 3. Verso 2. Se é que tendes ouvido, então, Efésios 3, 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Os anjos, os principados, as potestades divinas não sabiam qual era o mistério de Deus. Não sabiam. Tudo ficou revelado agora pela igreja. Olha aqui, pela igreja, como diz, ó, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela igreja. Qual o mistério? O mistério é o seguinte: Jesus mandou seu filho. O diabo, na hora que viu o Filho de Deus sobre a terra, falou:
Esse aí é fácil de vencer. Tentou vencê-lo, não conseguiu. Pôs ele na cruz, falou, agora ele vai morrer. Morreu, mas ressuscitou. Só que Jesus ressuscitou para salvar a igreja. E o que é a igreja? A igreja é um corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Pessoas que não tinham valor nenhum. Tanto é que no Velho Testamento morria 30, morria 1000, morria 10.000, morria assim. Como se o ser humano fosse formiguinha no Velho Testamento. Agora não, em Cristo, cada alma tem valor superior a toda a terra. Agora em Cristo, tudo é como se Ele fosse o único. E em Cristo nós somos hoje superiores aos anjos. Então olha o mistério que estava oculto no Velho Testamento. Fazer da igreja, são um conjunto de homens, superiores aos anjos que no Velho Testamento dominavam os seres humanos. Vocês entenderam agora? Então, hoje a igreja julga, hoje a igreja decide, hoje a igreja estabelece, desestabelece, a igreja comanda este mundo. Por isso que o diabo investe tanto na divisão da igreja. Por isso todo mundo desce o pau na igreja, os políticos descem o pau na igreja, os meios de comunicação não aceitam a igreja. E a própria igreja mete o pau na própria igreja. É verdade. Por quê? Para não haver unidade, que se houver unidade, nada nos será impossível, porque nas mãos da igreja está a resposta dos principados e potestades nos próprios céus. É muito forte. Então nenhum anjo é superior a você. Isso é uma herança católica. Eu vou pedir para o anjo me ajudar. Não faça isso. Você tem que ajudar o anjo, sabia? Porque você é superior ao anjo. Se você não está sabendo disso, fique sabendo agora. Que você tem mais poder que os anjos. Não é isso, Tister? Nós temos mais poder que os seres angelicais. Estamos juntos com Jesus nos lugares celestiais. Isto é ser cristão. Fora isso é religiosidade. Estamos fora disso. Nós estamos nos lugares celestiais. Por isso que você ora e as coisas acontecem. É fantástico. Por isso que você está aqui se alimentando de uma palavra que não é inteligível para qualquer pessoa. Quem ouvir isso fala, esse cara é louco. Eu, a primeira vez que eu ouvi, não entendia nada também. Porque o raciocínio linear científico é outro. Nós aprendemos outra coisa, mas na hora que você começa a descortinar esse livro, ele vai se abrindo e a multiforme graça vai acontecendo na sua vida. Por isso que nem a irmã falou, quanto mais vem, mais aprende, mais quer vir. Na hora que você começa a ser viciado aqui, você não larga mais isso. O pirata, que é o pirata, está viciado. O pirata está viciado em Bíblia. Hoje à tarde eu estava passando para minha mãe. Falou para sua mãe? Estava com a minha mãe lendo a Bíblia à tarde, passando para ela o que eu aprendo aqui. Nossa, pirata, quem diria? Você que veio dos mais profundas trevas. Você é o maior exemplo de uma abelhinha transformada. Gostaram? Entenderam? Então, só pode ser isso. Essa doçura. A igreja é uma doçura para Deus. Você, onde você estiver, você está protegido. Fala, irmã. Olha, a Bíblia fala para a gente não julgar, mas pelo jeito, né? Pelo jeito. Eu não quero julgar nada mais. Não parece ter sido salvo, não. O Sansão entrou numa fria. No final da vida, cresceu de novo o cabelo. Isso, cresceu de novo o cabelo. Mas acontece que, vamos dizer assim, a salvação é complicado julgar. É que nem Salomão. Quando eu falo que Salomão indignou ao próprio Deus com o que ele aprontou, namorando 1000 mulheres ao mesmo tempo, né? Namorar 1000, né? E ainda passar criança pelo fogo, fazer oferenda a Moloque, fez de tudo que não presta. Aí depois os crentes não admitem quando eu falo que não parece que ele foi salvo. Aí os crentes ficam loucos comigo, todo mundo fala nada do Sansão, senão você vai ficar chateado comigo. Eu sei que você gosta do Sansão, ele é bonitão. Ele é rasgadinho, assim, rasgadinho, Sansão. Todo rachadinho assim, Sansão forte. Sansão. Cabeludo, né? Cabeludo, Sansão, bonitão. Nunca cortou cabelo, né? Certo, irmão? Então não vou te ofender. Ah, que Sansão não foi salvo. Não sei, pelo jeito, não sei. Não sei. Não sei vergonha, Sansão. Namorador. É um garoto sensual. Confrontou os pais. Não obedeceu pai e mãe. Pai falou, não vai pegar. Vou pegar essa moça. Pegou. E na terceira, ele perdeu tudo. Você não leu também aqui, depois ele deitou com prostituta.
Então foi no capítulo 16, verso de 1 a 4, fala isso mesmo. É que o assunto é grande, né? Sobre a vida dele, né? Mas você entendeu? Então, amém. Quem mais quer falar alguma coisa? Pode falar, não tem problema. Fala. Mas em Juízes capítulo 13, aqui, verso 25, fala que o Espírito do Senhor começou a excitá-lo a tal coisa, né? Isso. Então havia uma ação espiritual de Deus aí, né? Isso que me dá medo. É que a Lisa está aqui, não posso falar certas coisas. No Velho Testamento tinha um Espírito aí que a gente pensa que é o Espírito Santo, mas não pode ser. O Espírito Santo não pode pegar um camarada e usá-lo para matar 1000 pessoas. À toa. Então, Se Deus ama todos. Também. Se Deus ama todos. Diante da característica que o Senhor fez... Existe no Velho Testamento um outro Espírito chamado Espírito do Senhor, mas que não é o Espírito Santo. Esse Espírito mata. Esse Espírito que estava em Elias, quando Elias falou, desce fogo do céu e matou 1000, matou 51 mais 51, estava em Sansão, estava em Eliseu, é outro Espírito, que não é o Espírito Santo, porque existem muitos Espíritos no Velho Testamento que operavam. Tanto é que lá em Crônicas, Jeová falou assim, diante dos anjos, como farei para destruir Acabe? Último livro de Crônicas, último capítulo, 2 Crônicas. Aí um anjo falava, um espírito falava, eu serei isso, farei aquilo. De repente chegou um e falou assim, eu serei espírito de mentira na boca dos profetas. Aí Jeová falou, gostei, vai lá e vai prevalecer. E enganou Acabe, e matou Acabe. Que espírito é esse? Espírito Santo? Então no Velho Testamento nós temos muitos espíritos que foram descortinados por Cristo. Cristo expôs publicamente aquilo que chamava-se bom, mas não era. Colossenses, capítulo 3, abra lá. Está começando a esquentar a coisa. Colossenses 2. Está começando a esquentar. Não podia ter deixado tempo aqui para vocês. É perigoso. O Guga é perigoso, o Guga. Colossenses, capítulo 2. Olha aqui, ó. Verso 14. O que Jesus fez na cruz? Presta atenção, igreja. Havendo riscado a cédula que era contra nós. O que era a cédula que era contra nós? A lei de Jeová. Ué, Jesus riscou a lei? Mas não foi o Pai que deu a lei? Quem foi que deu a lei? Foi os anjos, isso, e aí que está. Todo mundo pensa que o Pai de Jesus que deu a lei. Não, eu vou mostrar para vocês agora. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E com isso que aconteceu? Verso 15. E despojando os principados e potestades, anjos. Os anjos do Velho Testamento foram despojados. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então aqui no Velho Testamento pareciam anjos bons. Com Jesus, a cara deles ficou exposta. Falou, não tem bom coisa nenhuma. Bom é Cristo, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só. Sim, também. Então, agora eu vou mostrar que quem deu a lei foram os anjos. Gálatas 3,19. Abra lá. Senão eles vão falar que eu sou herege. Gálatas 3,19. Olha lá. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. A lei foi posta pelos anjos na mão de Moisés, que é o medianeiro do Velho Testamento. Então, quem mediou tudo lá foram os anjos. O Velho Testamento era dirigido pelos anjos. É o anjo do Senhor aqui, é o anjo do Senhor ali, é o anjo do Senhor ali. É os filhos de Deus, que são anjos, vieram se apresentar perante Jeová. E então, o Velho Testamento, domínio angelical. Novo Testamento, Jesus falou o quê? Expõe publicamente os anjos. Triunfa sobre eles. E mostra que Ele é o caminho. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Vocês entenderam? Amém. Então, quando é o Espírito do Senhor sobre Sansão, não é o Espírito de salvação. É o Espírito que estava a serviço dos anjos. Então, até aí havia compreendido. Agora ficou claro, não? O Espírito havia a serviço do Velho Testamento, dos anjos. Que loucura, pastor! Você acha que eu vou atribuir ao Espírito Santo a morte de 1000 homens? Não. Jesus mesmo falou isso lá em Lucas capítulo 9, quando Tiago e João falaram assim, Jesus, eles não quiseram nos receber na aldeia,
Quer que a gente ordene que desça fogo do céu, como Elias fez, e os consuma? Aí Jesus falou assim, não sabeis de que espírito sois? É outro espírito, não é o de Elias. Não sabeis que espírito sois. O Filho do Homem veio para salvar as almas e não para destruí-las. Deixai-os, vambora, vambora. Abençoa, abençoa. Mas é inimigo, é filisteu, abençoa. Velho Testamento, Novo Testamento, abençoa os inimigos. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Para ser filho do Pai, precisa ter outro comportamento, e não o da lei. Que a lei é olho por olho, dente por dente. Jesus não. Outro espírito. O problema do cristão é que ele gosta do Velho Testamento, ele ama. O ano de Isaac, o ano de não sei quem, o ano de Jacó, nunca é de Paulo, de Pedro, de Silas, só o Velho Testamento. A igreja evangélica hoje ela é dominada pelo Velho Testamento. Está errado. Está errado. 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 3,14. Elisa abra, que a Elisa está confusa, ela veio do Rio de Janeiro, ela está confusa. Esse pessoal do Rio de Janeiro é meio confuso. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Olha essa. Lisa, abra lá, 2 Coríntios 3,14. Sobre Israel, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi abolido. Então, ele importa para nós, o Velho, como apontar para Cristo, não como forma de vida. O Velho Testamento tem que me mostrar uma coisa, Cristo, e não como maneira de viver. Não é porque o Sansão saiu com as mulheres que eu vou sair. Ah, Davi pecou e não foi morto. Davi é Davi. Você não pode seguir o Velho Testamento. Pagou o preço caro, por isso não vai seguir. Você entendeu? O Velho Testamento não tem nada a ver com o Novo. Fala, irmão. Ô, pastor, no Velho Testamento, além da operação desses anjos, havia também a operação de Deus Pai de Cristo no Velho Oculto. Testamento? O Pai estava oculto no Velho Testamento. João 1, abra lá, 18. 17, 18, abra lá. João 1, 17. Olha essa aqui, lindos. Você está confuso, né? Você, como é seu nome? Johnny, você que é o Johnny. Olha só, Johnny. João 1, 17. Presta atenção. Presta atenção, mas depois eu vou falar besteira por aí que eu sou isso, aquilo. Bom, também não muda nada porque vocês não pagam minhas contas. Lá, se quiser pagar, é um prazer. João 1, 17. João 17, ó. Porque a lei foi dada por... O que está escrito aqui? A lei foi dada por... A graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo. Então a lei não é verdade. A lei não é verdade. A lei não é verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus. A lei foi dada por Moisés. É um segmento, depois vem outro segmento. Verso 18, agora para vocês que falaram... Quem falou aí o negócio de Deus? Você, né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Como é que eu vou conhecer a Deus? Através do Jesus Cristo, do Filho. Sem o Filho não se conhece o Pai. Acabou. Ah, mas e antes lá não? O Pai estava oculto no Velho Testamento. O Pai estava oculto. O Filho se revelou. O Filho mostrou quem é o Pai. João 14, abra lá. Você fica... Ele também. Dá para passar a noite aqui. Ó, João 14. Ó. Olha aqui, ó. Verso 6. Conhecidíssimo texto pelos crentes. Conhecidíssimo... Olha aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí Filipe falou assim, verso 8. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Eles estavam com a mesma dúvida que vocês têm agora. Os discípulos estavam com a mesma dúvida. Mas espera aí, o Senhor falou uma coisa, mas está escrito outra no Velho Testamento. Mostra-nos o Pai, Jesus, para ficar tudo claro. Aí Jesus falou, verso 9. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele é o próprio Pai. Não, ele é o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Mas ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Quer saber como pensa o Pai? Olha para Jesus.
Como é o Pai? Jesus Cristo. Como pensa o Pai? Jesus Cristo. Como reage o Pai? Jesus Cristo. Como ama o Pai? Jesus. Agora, tem uma doutrina errada por aí que fala que o Pai, o Filho e o Espírito são a mesma pessoa. Que não há três. Isso está errado. Porque o Pai está no trono da glória. O Filho está à direita do Pai. E o Espírito está aqui conosco, em nossas vidas. Como é que eu provo isso? Atos capítulo 7. Tudo o pastor Emilton já pensou para você. Você está comendo quentinho, prontinho já a comida. A comida está prontinha para você. Viu, lindos? Ai, queridos. Amadinhos. Ô, amadinhos. Quem fala assim? Tem uma irmãzinha que fala, amadinhos. Olha aqui, amadinhos, para vocês. Atos 7. Olha aqui, ó. Verso 58, e expulsando Estevão da cidade, né, que ele foi apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas ele, antes disso, olha aqui, ó, verso 55, mas ele estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, então Jesus olhou para o céu, viu o quê? A glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. O Espírito Santo estava nele. Jesus estava no céu do lado do Pai. O Pai não dá para ver Deus, só viram a glória. Ele viu a glória. A glória é a luz de Deus no trono. Jesus estava à sua direita e ele estava cheio do Espírito. Pai, Filho e Espírito ao mesmo tempo em lugares distintos. Então, sim, Jesus falou, é isso que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, dar-vos-ei outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, nem o pode receber, mas estará convosco e estará em vós. Por que não recebia? Porque no Velho Testamento nunca o Espírito Santo tinha sido derramado, só no Novo. Se Jesus não fosse glorificado, o Espírito Santo não viria. Jesus falou, importa que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não poderei enviá-lo. Entendeu? Vocês entenderam então? Então o Pai no Velho Testamento estava oculto, não estava aparecendo por aí. Não pode aparecer. O pastor falou agora que Deus Pai nunca foi visto. Nunca foi, acabei de ler. Deus nunca foi visto por ninguém. E mais, 1 Timóteo, capítulo 6, mais um texto, abra lá. Tem que ser na Bíblia, eu tenho que mostrar na Bíblia. Inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Nenhum homem viu, nem pode ver. Então esse negócio de falar que Deus está no meio da turma aqui, não. Quem está aqui conosco é o Espírito Santo. Quem andou no meio de nós e agora está à direita do Pai é Jesus. Mas Jesus está pelo Espírito. Jesus está pelo Espírito. O Pai está pelo mesmo Espírito. Perceberam? João 1,18 também fala. Eu li isso aí. Elia. Onde você estava agora, 5 minutos atrás? Você está pensando em quê? Meu Deus do céu. Olha aí. Vocês entenderam, irmãos queridos? Então, Deus nunca foi visto por ninguém. Nenhum homem viu a Deus. Nunca nenhum homem. Não pode ver a Deus. Não pode ver a Deus. A imagem de Deus invisível. Invisível. É isso aí. Lá em Hebreus capítulo 1 fala isso. Jacó veio o anjo. Jacó lutou com quem? Com o anjo, não com Deus. Mas fala assim, lutou com Deus, porque lutou com o anjo de Deus. Lutou com o anjo. É que dá, o anjo expressava as coisas do Velho Testamento. O Novo Testamento é Jesus. Fala. Sim, os 7 Espíritos de Deus. Qual é o problema? Espírito de temor, de sabedoria, os 7 Espíritos de Deus. Isaías fala. Eu estava lendo no final da história dessa questão, quando ele clama ao Senhor para que o Senhor dê força para ele novamente, para que ele derrube e abraçou as colunas do templo. Isso. E voltou a força dele. Para poder se vingar, vamos dizer assim, dos filisteus. É isso mesmo. Para se vingar dos filisteus. No fundo, A pergunta qual que é? Deus realmente deu essa força para ele se vingar? sim, força sobrenatural. Força para se vingar dos filisteus. Porque Jeová queria acabar com os filisteus. E conseguiu através de Sansão. Entendeu? Vocês entenderam ou não? No final o preceito foi cumprido. Mas isso não deixa. Judas não foi
Judas não foi o traidor? Deus permitiu. E depois se enforcou. O pessoal fala, mas que pena, como é que Deus permitiu? Porque o espírito dele era mau. Perceberam ou não? Vocês estão entendendo ou não? Então, às vezes acontece a coisa, Deus usa uma situação, Deus usou a sensualidade de Sansão em prol de um bem maior para Israel, no caso. Entendeu? Quem mais? Pastor, uma pergunta da internet. Pergunta se Enoque viu Deus e andava com ele. Andava com... mas não é o pai. Quem falou que Deus é o pai? Todo Deus é o pai. O problema do Velho Testamento é que a palavra Deus pode ser 4. Elohim, Adonai, El Shaddai e Jeová. Elohim, quem são os Elohims? Anjos. Então, Enoque andava com Elohim, com os anjos. Não andava com Jeová. E nem andava com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado. El Shaddai é todo-poderoso. Todo-poderoso. A palavra todo-poderoso. Jeová é Yahvé, a mesma coisa. É o rei de Israel. É o Deus de Israel. E Adonai é Cristo no Velho Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Jeová ao meu Adonai. O problema é que a Bíblia não traduziu o Jeová e o Adonai. A não ser a Bíblia atualizada. Não é atualizada. A tradução judaica. Que você tem o que é Jeová, o que é Adonai. Aí você identifica. Entendeu? A Bíblia de Jerusalém também dá uma diferenciada. Vamos parar por aqui, que senão a coisa vai pisar em ovos perigosos. Entendeu? Então Enoque não andou com o pai. Não andou. Ninguém viu Deus. A Bíblia é clara, ninguém viu Deus. Mas para onde foi Enoque? E para onde foi? E para onde foi Elias? Numa carruagem de fogo? Mistérios. Próximo capítulo, quem sabe? Né? Boa isso. Mas são mistérios. Você tem que primeiro conhecer bem a Bíblia para depois chegar lá. Vocês já querem aprender, vamos dizer, equações de 4º grau e não aprenderam nem potenciação? Vocês querem aprender já coisas futuras e não sabem o básico? Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar então em nome de Jesus. Amém? Mas eu deixei vocês hoje com a cabeça, com o cabelo em pé para quem tem cabelo. Arrepiado. Ficaram arrepiados aqui. Porque perceberam que no Velho Testamento existe um Espírito que não é o Santo operando nos homens. Operando segundo a vontade dos anjos. Traçando vamos dizer assim, um caminho para Israel perigoso no meio dos anjos. Por isso que Israel arrebentou. Aí Jesus veio, que era para o seu. Jesus veio para salvar Israel da mão dos anjos. Só que Israel fez o quê? Acabou com Jesus. Veio que era para os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, queridos? Guarda uma coisa, o nosso Deus é Jesus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Amém? Vamos encerrar a Bíblia, o estudo. Vocês gostaram ou não? Sim. Vocês vão voltar ou não? Sim. Então, amém. Glória a Deus. Vamos orar, velho. Glória a Deus, queridos. Senhor Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque estão descortinando agora os teus mistérios. Estão se descortinando, Senhor, os teus enigmas. Então, Espírito Santo, abra a mente do teu povo, abra o coração para coisas tremendas e eternas, o chamado maná escondido que o Senhor tem para nós. Aquilo que estava oculto está sendo revelado. Traz à luz para que não tenhamos dúvidas de que o que o Senhor tem para nós é superior ao que já foi dado para qualquer ser humano, Senhor. É um mistério glorioso, é um conhecimento tremendo que nos faz verdadeiramente, Senhor, filhos teus. Agora despede-nos na tua paz,
abençoando esse fim de semana, abençoa os cultos que vão acontecer na nossa igreja e em todas as igrejas sobre a face da terra, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor Jesus, aqueles que ainda estão em dúvida quanto a te aceitar ou não aceitar, quanto àqueles que estão titubeando aí fora. Senhor, eu repreendo Satanás e toda a fúria do inimigo contra a tua igreja, em nome de Jesus. Ordena a tua bênção sobre os irmãos, sobre as irmãs e a tua direção para aquilo que é a trajetória espiritual que vamos seguir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus, que Ele abençoe os irmãos.